Muito boa noite, estamos ao vivo e a cores, em definitivo, aqui dos estúdios da TV Votorantim. Está começando aqui a Gazeta da região metropolitana de Sorocaba. Para você acompanhar a gente está ao vivo no Facebook da Gazeta da região metropolitana de Sorocaba, também no YouTube da Gazeta da região metropolitana de Sorocaba, é só você pesquisar lá que você encontra. E você também pode acompanhar a gente por áudio na rádio Cidade de Votorantim. Se você ainda não sabe quem eu sou, muito prazer. Carla Cardoso, jornalista, RP e locutora. E vou te acompanhar aqui para a gente descobrir um pouco mais dos tesouros da nossa região da cidade de Sorocaba. Não só da cidade de Sorocaba, né? As 27 cidades que compõem a região metropolitana. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui, comigo, uma daquelas pessoas que parece que já nascem com o dom de querer se doar e ajudar as pessoas, né? Muito prazer em recebê-lo aqui, Zídio. O prazer é nosso. Quero cumprimentar todos os telespectadores, o pessoal de rede social e você, né? Seja muito bem-vindo. Aqui pelo espaço e parabenizar, porque a região metropolitana é o nosso futuro. Pois é, e tem tanto tesouro para ser descoberto aqui, né, Zídio? Tem muita coisa, muita coisa. E assim, todos os segmentos, né? Sim. Você passar pela indústria, pelo comércio, pelo setor de serviço, pelo todas turismo. Nós Sim, temos muita coisa. Tem muita coisa bacana por aqui, né? E você, tanto tempo como presidente do S-Metal, o Sindicato dos Metalúrgicos, deve ter conhecido um pouco mais ainda desse interior aqui nosso, né? Sim, dessas 27 cidades, nós temos 14 cidades que são da base do Sindicato Metalúrgico, mas pelo tempo e pelo relacionamento que nós temos com vários sindicatos, com a próprio poder público, enfim, todas as histórias, todos os momentos da região metropolitana. Aliás, a região metropolitana foi criada através de uma lei específica de um metalúrgico, Hamilton Pereira. Sim. E, para isso, teve que estudar muito, teve que debater muito. Nós fizemos parte de toda essa discussão. Então, tem muita coisa nessa região metropolitana, e por isso que quero parabenizar vocês, porque é o nosso futuro. Né? Sim, o nosso futuro. Com certeza. Tem muita coisa aqui para a gente saber. Isídio, uma das coisas que assim me chama bastante atenção e que eu acho muito bacana foi que você é um dos fundadores do Banco de Alimentos de Sorocaba. E isso é muito legal. Você quer contar um pouquinho para a gente como é que começou essa história, essa ideia, esse projeto? O Natal Sem Fome, o Sindicato Metalúrgico está desde 94. Assim que o Betinho fez aquele apelo nacional, nós entramos na campanha Natal Sem Fome. E nós tínhamos, durante o ano, o conceito do Sindicato Cidadão, você tinha muita situação que você tinha que ajudar as pessoas, ajudar as entidades, fazer parceria com as entidades. Aí, quando o presidente Lula assume, em 2003, ele faz o apelo mundial, praticamente, do Fome Zero, e aí começa a se debater vários dispositivos para que a gente pudesse, né, acabar com a fome no país. Agricultura familiar, você ter arrecadações, você começar a trabalhar um pouco mais também a alimentação saudável. Foi aí que em 2005, né, nós conseguimos, numa mobilização, a partir do momento que o Gaspar foi nomeado lá no CEAGES, para cuidar do CEAGES, que é o entreposto, os maiores entrepostos que tem no estado de São Paulo. Sim. E aí que nós começamos a trabalhar o Banco de Alimentos, um grupo de pessoas, e conseguimos, na realidade, na época, inaugurarmos o primeiro Banco de Alimentos aqui em Sorocaba, e que virou referência nacional esse Banco de Alimentos, porque ele faz até hoje muitas parcerias, e nós participamos desse sonho. E foi assim para as entidades, né, que participavam do Natal Sem Fome, as entidades que durante o ano eram parceiras do sindicato, em alguns momentos mais difíceis que a cidade vivia, né, foi um negócio muito legal, porque agregamos ali mais de 120 entidades em determinados momentos, né, com 80, 90 toneladas de alimentos por mês. Né, por mês. Entre fruta, legumes, verduras e as parcerias com os hipermercados, com os mercados e com a própria população. Mudou a vida de muita gente, né, Isidio? Muita gente, assim. Muita gente começou a conseguir comer verdura, porque tinha gente que nem... assim que as entidades nos mostravam das crianças que a partir do momento começavam comer fruta, legumes e verdura, enfim, as pessoas, várias entidades nos apresentou assim resultados muito bonitos, muito maravilhosos, né? E para nós foi uma satisfação. Depois tem uma sequência e permanece até hoje. Né? Sim, até hoje. Mas tem que ter aquela sementinha, né? Isso que Exato, que né? é o começo importante. E a época, eu me lembro que
nós, quando terminava a campanha Natal Sem Fome, nós sempre tínhamos um mote, né? Que era Fórum Regional de Desenvolvimento, que gerou a região metropolitana, viu? Foi o Fórum Regional de Desenvolvimento. Momento de qualificação, né? E quando teve o movimento para a criação do Banco de Alimentos, foi interessante porque as entidades tinham a carência e as entidades mesmo faziam essa proposta. Nós precisamos ter uma coisa permanente e o Banco de Alimentos nos proporcionou isso. E o legal é assim, mobilizou várias pessoas de vários segmentos para fazer a mesma coisa, né? Para trabalhar no mesmo objetivo. Assim, nós tivemos SESI como parceiro, Escola Técnica Rubens de Farias como parceira. Como que seria a parceria? Duas coisas, manuseio e você, na realidade, no último ano escolar, né, de técnicos e nutrição, você já fazia o estágio. Né? E o aproveitamento integral também dos alimentos, né? E aí ia para o mercado. Aproveitamento integral, várias receitas diferentes também. Sensacional. Coisas muito legais, assim. Desde doce de casca de abacaxi, por exemplo. Maravilhoso. Eu fiz um curso no SESI o Alimente-se Bem com R$1, né? Isso. Maravilhoso. Então, muita coisa. E Sim. continuamos fazendo. Agora, espero que restabeleça agora a parceria com o chamado PAA, né, que é aquela compra direta do agricultor, do pequeno agricultor. Sim. Que é uma parceria com a Conab, e eu tenho certeza que isso vai continuar. Agora, importante nisso, para mim, eu vejo assim, nós saímos do mapa da fome até 2014, por aí, depois vem o golpe, vem os governos que passou por aí, né, o golpe e depois o outro governo, desmontou tudo e você volta para o mapa da fome. Agora nós temos um trabalho de voltar, né, a não ter esse mapa, retomar. E eu espero que seja uma política de Estado. Isso é que é ruim. Nós temos só em Sorocaba 35 mil famílias que estão no chamado CAD único, que é o Bolsa Família. Mas essas famílias precisam ter uma estruturação que nunca mais eles precisem, na realidade, de receber esses alimentos. Isso é ruim, né? Isso a gente estamos fazendo a nossa parte, o terceiro setor faz a parte, né? A população faz a sua parte, mas é um momento do país ter uma política de Estado para isso. E nós temos uma política de Estado, né? Só que essa política de Estado ela se rompe quando aparece um governo diferente do outro governo. Foi o que aconteceu. Quando o presidente Lula assumiu, ele foi para cima disso, né? E, de repente, chega o golpe, chega o outro governo, destrói tudo, desmonta tudo. Eu acho que o Brasil precisa ter, como qualquer país do mundo civilizado e que cresceu, isso como horizonte. Nós não teremos fome mais no Brasil, por exemplo. Na continuidade em projetos que fazem a diferença, né? A política de Estado é política de Estado. Sim. Né? Então, eu sempre falo, eu sonho com isso, né? Um dia ver realizado isso, entre tantos bancos de alimentos que tem no Brasil, entre tantos programas específicos que nós temos no Brasil, e você vê as pessoas ainda passando fome a ponto. De há 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás, você vê as pessoas na fila de osso, né, para pegar osso do açougue para fazer ali um caldo. Né? É horrível isso. Né? Então, isso, num país tão rico, um país tão maravilhoso, que, né, tudo que se planta aqui dá. Então, acho que nós temos que ter um plano nesse sentido. E o Banco de Alimentos debate muito isso. Nós debatemos muito isso com as forças da sociedade, com os governos de plantão, porque nós entendemos que isso é interessante. E originou o seguinte, você vê como o governo, quando tem vontade, faz. O Geraldinho, que é da nossa diretoria do sindicato, que é o prefeito de Piedade, foi da diretoria do nosso sindicato, virou vereador lá, virou prefeito. O Geraldinho, a primeira coisa que ele fez foi retornar o Banco de Alimentos lá. Porque o governo anterior a dele fechou o Banco de Alimentos, né, lá em Piedade. E o Banco de Alimentos de Piedade tinha uma outra conotação. Ele vai buscar na roça, direto na roça. Direto do produtor. Porque ele produz muito, né? Entendeu? A prefeita anterior dele fechou e o Geraldinho, assim que assumiu a prefeitura, a primeira coisa que ele fez, ele nos procurou e falou, não, vou botar um banco de alimentos aqui e está funcionando lá. Inclusive, numa parceria com o sindicato, que a sede lá é do Sindicato Metalúrgico, quando está funcionando o Banco de Alimentos. E um dia chegaremos à possibilidade, Zídio, das pessoas entenderem que, como você já disse, não é para ficar eternamente tendo um banco para aquela família, mas que aquela família consiga se reerguer de forma que ela entenda da importância desses alimentos e da alimentação, né? E aí você tem o caminho da qualificação, o caminho da elevação de escolaridade,
o caminho das oportunidades de renda, das oportunidades do emprego formal, das oportunidades de carreira, enfim, tudo aquilo que a gente sonha para qualquer família, para qualquer pessoa nesse país. Então, eu penso assim, das mais variadas iniciativas que nós temos no Brasil, é preciso ter uma política de Estado para que a gente possa acabar com a fome definitivamente no país que é o celeiro do mundo. E é o celeiro do mundo. Sim. Na verdade, assim, não é só para produzir. O agronegócio entra com muita questão da soja, né, entra com a questão do milho, entra com outras questões de produção em grande escala. Não, o agricultor familiar, ele dá conta, na realidade, de botar comida na mesa de todo mundo, e ele precisa ter essas garantias. Incentivo. Ele precisa ter o seu valor, ele precisa ter o seu incentivo para que chegue nas pessoas, e as pessoas automaticamente precisam ter condições de renda para que ele possa se alimentar bem e ter, né, um rumo da vida melhor do que está se colocando aí. Então, eu vejo assim, é preciso bater muito na política de Estado que a gente elimine a fome de vez desse país. Isso é importantíssimo, né? Voltando um pouquinho aí para o tempo que você passou como presidente do OS Metal, você mudou um pouco o sindicato, né? A cara do sindicato mudou um pouco com o Eusídio. Eu vejo assim, que são fases. Você tem a fase da década de 80, que foi necessário, foi quando eu cheguei como cipeiro, comissão de fábrica, eu conheci todo aquele pessoal, né? Eu conheci o Bolinho, eu conheci o Gaspo, conheci o Hamilton, conheci vários companheiros, o Vande, que está lá na Associação dos Metalúrgicos Japoneses, várias gerações, todas as gerações eu conheci. Era uma geração um pouco mais de confronto e foi uma geração importante porque enfrentou o regime militar, né, ali, sustentou a década de 80 inteira, foi para as primeiras diretas, eleições diretas em 89, depois em 92, sustentou um projeto político para ganhar o país, ganhamos em 2003, que passamos por todas essas fases. E, lógico, em cada fase, né, você tem um presidente, você tem um trabalho, e com todos eles, eu me considero que eu sou do meio, né, porque assim, eu vejo Bolinha, Titoto, Gaspari, depois Isídio, Terto e hoje o Leandro. Então, nós temos essa capacidade de fazer sucessão e fazer revezamento na sucessão. Né? Claro, que nós é nunca necessário. repetimos um presidente de sindicato. Que é necessário. Então, cada um tem a sua fase, cada um teve a sua contribuição e vai ter futuramente. Claro, né? Como sem o caso dúvida do Leandro alguma. hoje, que está tocando o futuro. Então, foi muito bom, né? E eu posso dizer assim, que de reestruturação produtiva, abertura da economia, chegando hoje na 4ª Revolução Industrial, nós passamos por tudo isso, né? Aprendemos muito, vamos continuar aprendendo, e eu gosto muito, né? Eu gosto muito da questão metalúrgica, porque eu sou um metalúrgico de origem, né? Então eu gosto muito e o respeito dessa categoria foi isso que fez nós trilharmos aí por outros caminhos do Sindicato Cidadão. Quando nós falamos do Banco de Alimentos, por exemplo, nós trabalhamos muito a coleta seletiva, por exemplo, quando nós criamos uma ONG chamada SEADEC, apoiada pelo sindicato, né, que está todo mundo falando. Né? Todo mundo fala, mas o governo deixa de investir. Né? Pode ver na questão da coleta seletiva. E o mundo está clamando. Esse episódio do Rio Grande do Sul, pode acreditar. Está mais do que evidente que é necessário. O mundo inteiro fala isso. Quer dizer, são experiências que nós fomos trabalhando, que têm continuidade hoje e que, na realidade, assim, erramos em alguns momentos, mas acertamos e muito na lógica do futuro. O que é a lógica do futuro? A alimentação saudável, é isso? Né? Você ter uma alimentação sem o agrotóxico, né? A coleta seletiva, o planeta precisa disso, porque o planeta vai pegar fogo, né? já continua, já acontece isso muito, vai chover, enfim, tem todas essas questões. E todas essas pautas também trabalham saúde. Exato. Que é importantíssimo, né, para a sociedade. E aí os conselhos, né, nós participamos de conselhos, todos eles, Comissão Municipal de Emprego, Conselho de Desenvolvimento, Conselho da Habitação, Conselho Municipal da Saúde, tudo isso colocando as nossas propostas, colocando, né, sempre a nossa visão e fazendo mobilização para que as coisas possam transformar tanto na cidade, como no estado, como no Brasil. Então, assim, de 1 milhão de carros vendidos, eu vou colocar aqui um dado que nós temos e tínhamos ali em 92, fabricados no Brasil a duras penas, nós chegamos a vender 3 milhões e 800 mil carros, porque nós tínhamos o chamado Câmara Setorial que nós fizemos, que era 52 câmaras setoriais que faziam o quê?
discutia setor por setor como é que nós vamos fazer crescer, né, a produção de carro, a produção de geladeira, a produção de televisão, a produção de outros produtos, tanto de mais duráveis ou menos duráveis, mas nós trabalhamos. Então, essa disputa está até hoje. A disputa hoje qual que é? Que carro que vai ser ou como que vai ser a indústria do futuro, do ponto de vista tecnológico, como é que vai ser a indústria do futuro, do ponto de vista de matéria-prima, como é que vai ser a indústria do futuro, do emprego, da renda. Mão de obra. E que, na realidade, respeite o meio ambiente. Né? Sim. Então, esse é o grande debate que nós estamos tendo hoje e vamos fazer, já estamos fazendo. Né? O sindicato está em todos esses fóruns fazendo esse debate. Então, a nossa passagem pelo sindicato, quando eu falo de 80, 90, pós-2000, para mim foi um grande aprendizado que eu convivi com várias gerações, aprendemos muito e vamos continuar aprendendo. Com certeza, sem dúvida alguma. E esse bichinho da política, como é que foi? Estava no meio do sindicato, não tem como não falar de política, né, Isídio? Sim, na verdade, o sindicato sempre fez as disputas políticas desde a década de 80. Com mais ênfase, a partir de 92, que foi quando nós passamos a ter um conceito no sindicato que eu chamava de sindicato cidadão. Né? Então, ali... E aí, naquele momento, o Hamilton, por exemplo, foi candidato a prefeito. O Hamilton era para ser candidato a vereador. Ninguém queria ser candidato a prefeito, ele foi candidato a prefeito, foi para o segundo turno e virou deputado depois por 20 anos. E nós procuramos sempre manter a possibilidade de termos vereador na Câmara Municipal, deputado, e até arriscamos deputado federal, né? E a Yara foi uma parceira disso, a Yara foi deputada federal da cidade junto com o Hamilton, um bom período. Né? Então, isso é importante. Agora, a questão, no meu caso... Eu, em 2008, eu não seria candidato a vereador, eu seria presidente da Federação Estadual dos Metalúrgicos. Era o que estava planejado para mim, o que estava combinado para mim. Né? Mas aí a diretoria resolveu sempre tem outros planos, né? lançar a nossa pré-candidatura, e nós lançamos a nossa pré-candidatura, fomos felizes por 2 oportunidades, até 2016. 2016 e 2020 fui o primeiro suplente, não deu. Fiz uma disputa de deputado federal em 2018, né, quando o Lula estava... preso injustamente em Curitiba, quando o Haddad foi candidato a presidente, nós tínhamos 41 mil votos ainda naquela época. Faz parte. Que é expressivo, né? Foi bastante voto por conta do momento, né? A esquerda em baixa, o PT em baixa, eu sou filiado do PT. Mas aí, assim, o que eu vejo na disputa partidária, na disputa política, principalmente quem pensa as propostas progressistas? Eu vejo o seguinte, é uma missão. Para mim, tudo é uma missão. Se me der, como deram a missão, vamos fundar o Banco de Alimentos, você vai ser o primeiro presidente. Vamos fundar o SEADEC, né, por conta da coleta seletiva. Vamos fazer, na realidade, você vai ser o presidente do sindicato, você vai ser candidato a vereador. Sempre foi muito bem discutido do coletivo que você tem que cumprir essa missão. Você tem que ir para o Conselho de Saúde, você tem que ir para o Conselho da Habitação, você vai ter que acompanhar tal debate, tal discussão de tal tema. Então, para mim, sempre foi missão. Eu nunca tive assim, eu quero ser, eu vou ser, nunca fiz isso. Né? E o perfil, né? Boa parte dos nossos companheiros são tudo assim, é missão. Né? Então, eu trato isso com muito carinho, com muito respeito, e quando me dá determinada missão, procuro fazer da melhor forma possível, porque é assim que tem que ser. Sim, claro. E desse jeito que nós temos que trabalhar. A passagem pela Câmara Municipal foi muito importante, eu falo isso, não fico o tempo todo me vangloriando, mas aquilo que tinha de desvio de recursos da Santa Casa, não são palavras minhas, a palavra do próprio novo provedor que tem lá, que é o Padre Flávio. Sim. A Santa Casa tinha uma dívida de 250 milhões de reais. Né? A CPI da Saúde que nós presidimos, que depois gerou a CPI da Santa Casa, provou isso, né? Foi preso, inclusive, boa parte daquela diretoria da Santa Casa, veio uma outra diretoria, veio a intervenção, e hoje a Santa Casa anda bem diferente do que nós tínhamos na época. Então, foi uma missão que me deram na época na Câmara Municipal, e quando eu propus a CPI, eu tive a assinatura dos 20 vereadores da CPI. Eu quero fazer, inclusive, aqui um comparativo com a atual legislação que tem agora, a legislatura que tem em Sorocaba. Me desculpe, né? Vereador, o povo quer que ele fiscaliza, o povo quer que ele vá para cima das coisas, né? E, na época, foi exemplo de quê? De postura que todos os políticos que estavam ali, né, os partidos políticos, estavam representados na Câmara, portanto, representando o povo, entendeu que tinha que dar um basta na Santa Casa. Tinha que dar um basta no desvio dos recursos que tinha na cidade de Sorocaba.
E foi o que foi feito. A CPI da Saúde mostrou isso com relatório, enfim, está aí. E depois veio uma outra fase da Santa Casa. Eu digo isso pelo seguinte, porque o papel, né, que nós exercemos enquanto missão tem que ser bem feito. Né? Sim. Porque senão, né, não dá para ir lá para passar pano, ou para, na realidade, do E eu linguajar acho popular. que quem votou, ele espera isso do vereador, ele né? espera isso. Né? Então, eu vejo isso, né, com muita convicção. Né? E quando você vê determinadas atitudes, determinados políticos, eu fico triste porque a política foi feita para que você possa melhorar a vida da população e não, né, atrapalhar e não deixar a população no descrédito. Né? Quer ver uma coisa que está no descrédito hoje? As pessoas não vão tomar vacina porque botaram na cabeça das pessoas que vacina faz mal. Sim, Entendeu? que vacina mata, vacina dá. Onde nós chegamos, né? Né? Tem que fazer campanhas pela vacina. Eu concordo com a campanha pela vacina, mas porque doenças que já tinham sido erradicadas estão voltando. Então, eu acho que esse papel o político não deve exercer. Ele deve exercer um papel coerente, de acordo com a ciência, de acordo com a realidade, de acordo com o futuro das pessoas, e ele tem que estar à disposição para isso. Então, quando se coloca enquanto candidato, ou quando tem, na realidade, o povo dá, através do voto, esse poder para ele tem que exercer da melhor forma possível, com independência, doa quem doer. Vou fazer uma pergunta para você, que pode ser até meio soar capciosa, mas não é essa a intenção. Você acha que existe, na verdade, a possibilidade da gente ter um Estado laico, Exídio? Hoje está muito mais difícil, né, porque isso se tornou uma coisa praticamente mundial. Né? A extrema-direita sempre ela navegou ali na faixa de 12% a 17%. Historicamente, pode ver, na França, na Itália, a própria Alemanha. Né? E aí, de repente, você via o centro, né, aparecer com a maioria dos votos, fazia a maioria do parlamento, enfim, essa coisa toda. Mas a extrema-direita tomou uma proporção muito grande no mundo. E hoje, voltando aqui para o Brasil, no Estado laico, eu vejo muita dificuldade das pessoas entenderem isso, porque as gerações mais novas não estão entendendo muito bem isso, né? Que é uma pena. Porque primeiro a juventude fazia com que você entendesse que o Estado tem que ser laico. Laico hoje não. Né? Hoje você vê uma própria juventude militando, né, contra o Estado laico, e, né, na realidade, puxando o debate da ultradireita, da religiosidade da pior forma possível. Né? Então, eu vejo que nós estamos longe, né, desse entendimento dessa possibilidade. E essa possibilidade. Eu vejo que nós estamos longe. Teve um retrocesso muito grande, eu diria aí, de 10 anos para cá. O retrocesso é grande e um retrocesso planejado. Né? Tem cabeças que planejam isso o tempo todo, trabalham isso o tempo todo. E eu vejo que nós estamos longe de um reconhecimento e um entendimento da importância de nós termos um Estado laico. Por mais que se fale, né, por mais que você tente, alguns líderes tentam demonstrar isso, mas cresceu muito, né, essa coisa da ultradireita e, na verdade, assim, usando a religião da pior forma possível. E aqui parece que a gente está num eterno embate, né? A ciência é sempre contra Deus, não é o que é estudado e comprovado, né? A ciência é contra Deus. E como é que a gente faz? Como é que a gente pode melhorar isso, será, Exídio? Olha, para mim, está indo para o Congresso Nacional agora o novo Plano Nacional de Educação. Né? Eu espero que ele dê conta disso. Mas onde foi detonado o Plano Nacional de Educação, que o então ministro Fernando Haddad fez lá. Na época, nós tínhamos até 15 de agosto de 2015, 10 de agosto de 2015, essa era a data, para votar nas câmaras municipais os planos municipais de educação. Ali já começaram a detonar, lá em 2015, né? Lá em 2015 começaram a detonar. E ali está colocado que o Estado é laico, né? Ali está colocado do Plano Nacional de Educação. Então, está indo agora para o Congresso Nacional, mas com toda certeza o debate de extrema-direita ele vai tomar conta de novo, porque vai para o Congresso Nacional, nosso Congresso Nacional é conservador,
né? Basta ver as leis absurdas que estão colocando aí. E depois vai ter que passar isso nos municípios, né? Nas câmaras municipais. Vão triturar de novo, Então, eu vejo que vai ser muito tempo para que nós possamos atingir uma possibilidade aí da maioria do povo brasileiro entender que o nosso Estado é laico, né? As religiões têm que ser respeitadas e elas não podem ser usadas politicamente para deturbar a mente das pessoas e as pessoas passar a tal ponto de não acreditar, por exemplo, na vacina e não acreditar na ciência. Se tem a ciência, né, porque o homem se desenvolveu, o homem cresceu, o homem, né? Sim. E eu, de vez em quando, eu falo o seguinte, a guerra que está tendo Israel, né? Com a Hamas, aquela coisa toda, e ninguém é a favor de violência, ninguém é a favor de, na realidade, desses grupos, né, mais radicais, aquela coisa toda. Mas o que acontece em Israel? Se você pegar Israel de 48 para cá, era um tamanho de um estado, hoje é muito maior, e ocupou toda aquela faixa de Gaza. E o que eu sempre procuro, você vai procurar na história entender, mas Cristo era palestino. Sempre eu falo para a turma, Cristo era palestino, né? E o que provocou, né, Cristo ser crucificado? Né? Porque ele enfrentou os doutores, os chamados fariseus, na época. Foi por isso que ele foi crucificado. Então, quando você pega a religião, o cristianismo, estou pegando o cristianismo só, né, desse ponto de vista, tem uma outra conotação de determinados pastores que eu vejo por aí, até padres também, né? É uma outra conotação de religiosidade. Então, eu me pego muito por aí, né? E eu falo, olha, nós temos muitas religiões no mundo, o cristianismo não é o primeiro, né? Tem outras religiões, né? O budismo, né? O hinduísmo, então aí vai. Candomblé, a questão das religiões afro, né? Sim. Que a África predominou no mundo há certo tempo da história. Então, tudo isso gera hoje muito debate, muita discussão e pior de tudo, né? Os próprios meios de comunicação chamados aí antigos, né, ajudou, na realidade, desviar, né, a mente das pessoas nesse sentido, entendeu? Nós não temos uma formação clara para isso, né, nas escolas, de respeito a todas as religiões, por exemplo, né? Nós temos uma disputa que, na realidade, assim, acaba mexendo muito com a mente das pessoas e eu vejo que a própria juventude hoje está nessa armadilha, né? Para mim é uma armadilha. Você acha que a juventude está mais desinteressada de política ou, na verdade, a política está desacreditada? Para mim, a política ela está desacreditada e o interesse da juventude vai muito das pautas colocadas. Então, os políticos estão longe das pautas que têm necessidade de debater e têm necessidade de discutir. Eles estão longe das pautas que são realidades das pessoas. É isso mesmo. É isso que está acontecendo. E nós precisamos abrir esse espaço. Nós temos 53% do nosso país de mulheres. Como que é o parlamento nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional e no Senado, né? Nós não temos 54% de mulheres. Sim. Nós temos mais de 50% da nossa população, né, originária, né, do povo africano, né? Enfim, como é que está o nosso Congresso Nacional? Deveria ter lá mais de 50% de negros, enfim. Nós não temos isso. Então, só aí são duas questões assim que daria muita pauta, tudo a ver com a realidade do nosso povo, né? E aí é feito, lógico, toda a reforma política, tudo que tem de critério político, de participação política, uma visão parcial da realidade. E outra, é parcial e, na realidade, por mais que você fala que é democrático, ele tem todo um contorno proposital para não dar espaço, né? Na realidade, nem para a mulher, na questão racial, e outros, o índio, né? Então, por aí vai, né? Então, se elege um índio, por exemplo, você
faz né, na realidade, puta festa, porque você elegeu um índio. Sim. Né? E não deveria ser assim, eu acho que... Devia ser uma coisa normal. Normal, lá, natural. Ele faz parte. Nós Entendeu? vivemos em comunidade, a comunidade é formada por várias pessoas E aí, diferentes, assim, várias é culturas. desinteresse ou, na realidade, não é desinteresse, é que a pauta não está chegando na realidade que nós temos, né? Onde nasce ali as demandas, as necessidades, isso não está acontecendo. Então, tem muita coisa para se fazer em reforma política, inclusive partidária nesse país, para que a gente possa atingir essa plenitude de representatividade. Pois é. O político tem que estar onde o povo está, né, Zídio? Faz parte do processo. E sentir a dor do povo, Claro. né? E dar oportunidade para essa dor se expressar, dar oportunidade para essa dor se apresentar as propostas, apresentar a sugestão e encaminhar da melhor forma possível. Né? Eu tenho visto, assim, de um tempo para cá, não, você é do outro lado. Peraí, eu sou do outro lado do quê? Eu sou morador dessa cidade, eu pago imposto, como todo mundo paga imposto. Pode ser que eu tenha um pensamento diferente. O que é do outro lado? Porque você é vereador hoje, você é prefeito hoje, não, você administra, você é secretário hoje, você administra o orçamento, que é público, esse orçamento é público, esse orçamento diz respeito à população. Então, vai ter que ter médico para atender, vai ter que ter remédio no posto, vai ter que ter projetos habitacionais para quem mais necessita, vai ter que ter uma mobilidade boa, vai ter que ter um transporte bom. Você está aí para administrar isso. Não é porque eu sou de um partido de esquerda, você é de direita. Não, senhor. E você é de direita, você está administrando. E o mesmo de esquerda. O recurso é da população. Falam muito hoje, você é do outro lado. Né? Você é comunista, você para. Parece você que entendeu? se perdeu a ideia da cidade. Então, isso. Virou aquela eterna disputa, direita e esquerda. E ele arrecada, no caso de Sorocaba, estou falando de Sorocaba, arrecada mais de 5 bilhões para atender as políticas públicas, e não me fique falando que eu sou do lado de lá, eu sou do lado da cidade, do lado da política pública. E você está aí para administrar isso da melhor forma possível. Não é para dar para os seus apadrinhados políticos determinadas benesses, né? Tem acontecido muito isso em Sorocaba, entendeu? Mas será que é porque eu escuto assim... muito, não, você é do outro lado. Do outro lado, não, senhor. Para. Mas será que é o lado que fala? Porque a gente tem o lado que fala e talvez o lado que Sim. não fale tanto. Não fale tanto. Mas eu tenho escutado lá, assim, você conversa muito com os munícipes, né? E munícipes que procuram vereador em determinados bairros, que está ali em determinado bairro, fala assim, Zídio, ele falou assim, você é do outro lado. O cara falou, mas por que ele falou isso para você? Não, porque, sabe, eu gosto do sindicato, eu gosto do PT, eu gosto da esquerda. E o cara veio falar isso para mim, eu falei, rapaz, tinha que ter falado para ele que ele está lá para ajudar a administrar a cidade, você paga imposto e ele não tem essa história de lado. O lado é da política pública para o povo todo. Não é isso que ele está, ele não está lá para isso, lado. Não está lá para isso, ele está lá para administrar. Ele foi eleito para fiscalizar. Foi, no caso, um vereador falou para um munícipe isso. Falou para um, não, falam para vários hoje. Está muito nacional isso, né? Está muito nacional. Então, se você tem um posicionamento diferente, você acaba sendo taxado que está do outro lado, que é comunista, que você não, a bandeira não é tua. Agora, cismaram que a bandeira não é de todos os brasileiros, a bandeira é de uma parte da população, né? Que pega a bandeira, fica com ela por aí da pior forma possível, e defendendo arma ainda, né? Armamento, todo mundo anda armado, tem que matar, tem que não sei o quê, sabe essas coisas? Então, infelizmente, nós estamos num momento muito difícil. Sim, você bateu numa coisa que eu também concordo. Hoje em dia, você falar qualquer coisa que não seja o que a maioria acha e entende como ideia principal, você já é considerado fora da curva, esquerdista, comunista. E é muito... não acredita em Deus. Esse é um ponto. Comunista, né? Não tem religião, do outro lado, mas o que estão pensando que sabe? Falar o nome de Deus da boca para fora e falar em vão, né? Então, e não praticar determinadas coisas. Então, tem muito essa mistura hoje e nós precisamos trabalhar melhor isso. Eu vejo que a educação pode cumprir esse papel. Eu concordo. Eu acho que a educação é primordial para isso. Papel, né? Mas aí tem outra questão, a grandeza de uma educação para todos. Como é que nós vamos construir esse plano nacional, por exemplo, de educação aqui, né, no nosso país? Então, tem muita coisa para se investir. Mas como é que nós vamos disputar esse conceito? Recentemente,
escola militar. Então, aí, diz que a escola militar é a salvação da lavoura. Peraí, não, senhor, você vai para a creche, é isso que nós temos que defender, a creche, Fundamental 1, 2, depois chega lá no ensino médio, você escolhe ser militar, quando você tiver com 18 anos, fala, não, eu vou ser militar, eu quero ser marinheiro, né? Eu quero ir para a aeronáutica, eu quero ir para o exército, tudo bem. Agora, falar escola cívico-militar, para botar policial aposentado, né? Para cuidar da escola cívico-militar, tenente, coronel, enfim. Não, gente, esse aí, sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que orientar a tropa nova. É isso que ele tem que fazer. Ele tem que ficar lá prestando serviço para o Estado, mesmo depois que ele aposenta, para ensinar os mais novos, né? O que se faz, né, na realidade, na Polícia Militar, ou no Exército. Ele não tem que estar em escola cívico-militar que tanto estão falando, né? Entendeu? Aí que a grande salvação, isso vai salvar o Brasil, isso vai nada, não vai, não existe isso. Deixa a vocação fluir, cada um vai seguir o seu caminho. É isso. E na realidade, o que eles querem, na realidade, aí, não, a escola cívico-militar é saída para o país, eu não sei. E tem gente que acredita. Né? Tem Será? gente que acredita. Né? Tem gente que acredita. Eu gosto de sempre falar, Né? será? Vamos pensar aí no futuro da nossa criançada. Será que é isso que vai resolver? Não resolve, não resolve. O que resolve vai ser, na minha opinião, as oportunidades surgirem no momento correto, as políticas sociais para aqueles que mais necessitam, para a evolução, né, das futuras gerações, né? E para mim é isso. Então, você padece uma série de coisas que é erros históricos. Né? O Brasil não fez, por exemplo, a reforma agrária, né? E hoje, na realidade, é assim. Eu vou pegar o Movimento Sem Terra. O Movimento Sem Terra, hoje, até pela própria grande mídia, ele foi, né, na realidade, maculado, né, que não tem respeito pela terra, aquela coisa toda, invade terra dos outros, coisa, então, tem até hoje isso. Mas, na realidade, o Movimento Sem Terra, ele ocupou terras chamadas devolutas, né, que foram, na realidade, tomadas por fazendeiro, que matou muita gente para ter essas terras. É isso que aconteceu. Nas regiões, principalmente, onde surge o Movimento Sem Terra, é por conta disso. E aí, o que acontece? O Movimento Sem Terra hoje é o maior produtor do Brasil de arroz orgânico do Brasil. Um dos maiores do mundo. Né? Para quem defende a alimentação saudável, para quem a alimentação sem agrotóxico. E não é só isso. Tudo que eles produzem é sem agrotóxico. Entendeu? É uma potência hoje o Movimento Sem Terra. Então, devia ser respeitado. Né? Mas nós não fizemos uma reforma agrária lá atrás. E é uma dificuldade danada fazer reforma agrária até hoje. Né? Sendo assim, você pega os Estados Unidos, ele fez a reforma agrária. Entendeu? Isso ninguém fala. Fala dos Estados Unidos com outra conotação. Né? Na realidade. Mas foi feito. Todos os países que cresceram foi feito aqui. Foi impedido. O Jango, por exemplo, ameaçou fazer a reforma agrária, ele foi deposto. O Jango Goulart era a reforma de base chamada que ele ia fazer. Então, isso vem historicamente, na realidade, acontecendo não só no Brasil, mas também na América toda. Esse pré-golpe, tentativa de golpe na Bolívia foi isso. Né? Na realidade, um governo que está pensando em valorizar a sua riqueza natural, um governo que está pensando em valorizar os trabalhadores rurais, até porque a Bolívia, na sua maioria, é trabalhador rural. Então, é isso. Então, isso está muito arraigado, né, na América e aqui no Brasil, infelizmente ainda. Será que, na verdade, o que está faltando para o ser humano é diálogo? De ouvir e sentar? Assim, é uma utopia minha, mas vai que um dia a gente consegue. É exatamente o que você estava falando, de parar de dividir direita e esquerda, pensar todo mundo junto, sentar e pensar na comunidade, na cidade, no que é melhor para as pessoas, conversar, diálogo, ouvir. Será que as pessoas conseguem se ouvir, Isídio? Eu acho que está tão impossível se ouvir hoje em dia. Isso acirrou muito, né? Pós-golpe para cá, e depois o outro governo que apareceu, né? Acirrou muito isso e destruiu muito essa concepção, esse sonho, né? Que é um caminho real para todo mundo. Então, isso acirrou. Isso, para distensionar isso, para mim, o presidente Lula tem feito muito isso, chamando a questão da política de Estado e republicana.
O Lula fez muito isso também no primeiro mandato. Mas o que se tem para mim? O Brasil, os brasileiros precisam entender o seguinte: nós temos um potencial país do mundo, uma potência. Né? Nós chegamos a ser sexto do país, com o presidente Lula e a Dilma, do mundo, sexto colocado do mundo, voltamos para 12º, com a radicalização do golpe e do outro governo que veio. Para 12º, hoje já somos o 8º no mundo, já somos o 8º no mundo. Nós temos possibilidades, é o celeiro do mundo em alimentos, e pode ser muito maior ainda, muito maior, em tudo que você dá para produzir e vender. E o mundo precisa de nós, dessa alimentação. O mundo precisa da gente. Só o que acontece? Nós precisamos ter uma política autônoma de Estado. Né? É isso que nós precisamos ter. E tem que entender que a esquerda e a direita têm que trabalhar nesse sentido. Estão falando aí num déficit, possível déficit, 60 bilhões, depois do golpe para cá, o que fizeram para esse ano. Nos Estados Unidos, lembrando bem aqui, quando quebrou em 2008, o Barack Obama ele fez 2 reformas tributárias. Nas 2 reformas tributárias, ele escolheu a classe média alta para tirar o tributo e equilibrar o país. O Trump fez mais 2 reformas tributárias. E a escolha do Trump foi a classe média alta também, e ele fez mais 2, para não deixar a renda das pessoas cair, para não deixar a renda das pessoas, na realidade, deixar as pessoas em más condições. Então, tá certo, não é um bom exemplo os Estados Unidos, mas a Inglaterra ela faz isso, a Alemanha ela faz isso. Aqui o Bolsa Família, ele é endiabrado, o Bolsa Família. Quando eu estou falando do Barack Obama e do Trump, eu não morro de amores, né, por eles. Nenhum deles. Nenhum deles. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: acima de tudo, quando colocou no Congresso Nacional a direita e os mais progressistas, democratas e republicanos, todo mundo votou a favor, porque falou: é meu Estado, é meu país. É meu país que está aqui. E a presidenta Dilma, por exemplo, foi detonada e foi, né, caçada porque tinha que arrumar 160 bilhões de reais para empatar o jogo. Né? Que na época estava ali com 3 trilhões, né, o nosso PIB, era mixaria. E nos Estados Unidos teve mais ainda, pode procurar na história, os ricos dos Estados Unidos se ofereceu para tributar eles. Se ofereceu, né? Pode tributar os ricos, eles pediram, pode tributar, nós precisamos equilibrar o nosso país, nós precisamos fazer o nosso país. Entendeu? Então, isso que na realidade, a gente vê, e o presidente Lula, quando ele fala, eu só subi meio degrau, já queriam, né, depois, o pessoal ficar puto da vida, porque... Então, é a política de Estado que eu falei. Então, vamos ter uma política de Estado onde nós vamos acabar com a fome, vamos ter uma política de Estado onde nós vamos elevar o nosso nível de escolaridade técnica, nas nossas universidades. Tem umas coisas assim que é muito de exemplo. Sabe que 1968 era para ter uma universidade pública em Sorocaba. Essa universidade pública foi para São Carlos, que é o Fiscar. Né? Depois teve todo aquele movimento da cidade, o Fiscar veio para cá, veio o Unesp, muito bom, legal, né? Foi no ano 2000 ali, enfim, com a chegada do Lula, aquela coisa. Eu estou querendo dizer para vocês isso aqui. Eu fui em São Carlos, em 2018, e perguntei a média de doutores lá. Né? Para cada 1.243 pessoas em São Carlos, tem um doutor. Naquela época, hoje deve ser menos. Sim. Por conta do quê? Porque quando chegou o Fiscar, chegou a USP lá também. Daí, a universidade chegou lá em 68. Então, quando a gente falamos no investimento na educação como um todo, nós estamos falando disso. Né? Nós estamos falando da nossa competitividade, nós estamos falando da nossa autonomia, nós estamos falando da nossa, na verdade, liberdade das pessoas crescerem. Nós estamos falando exatamente. E aí não tem esquerda, não tem direita. Né? Mas parece que faz questão de detonar, que foi o que aconteceu de 2014 para cá, 2015 para cá, para depois chegar um outro e consertar. Não é assim. Então, tem país que ele tem soberania em determinadas propostas, fala aqui não mexe. Não é nem esquerda nem direita. Quem for radical da ultradireita ou da ultra-esquerda querer mexer, vai perder a votação, porque eles pensam no seu Estado, né? Na recuperação do seu Estado. E isso acontece em todos os países.
Acontece no Japão, Tá faltando aqui acontece pra na gente China, isso, né? acontece na Alemanha, acontece na Itália, por mais que debatam absurdos, às vezes. Né? Que esses absurdos que a gente vê por aí. Na França, na Inglaterra, acontece. Né? Então, para mim, está precisando, assim, de uma lição de soberania desse país, falar, não, tem coisa que não se mexe. Né? Nós vamos ser o primeiro do mundo, nós vamos ser os primeiros do mundo e nós vamos recuperar a autonomia e a soberania do nosso povo. Então, acho que é aí que pega. Né? Não tem direita, não tem esquerda. E aqui fizeram Temos uma isso. nação Temos uma nação para cuidar. É isso. Isidio, depois de tanto tempo você vai voltar à disputa política, vai pegar essa bucha de novo? A diretoria do sindicato tomou uma decisão lá que eu deveria fazer essa disputa agora em 2024, recuperarmos a cadeira no Legislativo, aqui em Sorocaba, e, posteriormente, nós temos outros projetos também de recuperarmos uma cadeira na Assembleia Legislativa. Já está colocado, o Leandro é nosso pré-candidato desde já, né, na Assembleia Leandro Legislativa. teve uma votação bem expressiva, né? Teve. E, lógico, sonhamos também com o Congresso Nacional. Né? Então, lógico, respeitando todas as vontades do partido, respeitando todos os nossos aliados históricos e mais recentes, tem que respeitar isso, mas respeitando acima de tudo, que os trabalhadores precisam ter mais representação em todas as instâncias parlamentares e, lógico, disputar também os executivos. Então, essa discussão é feita no nosso ramo metalúrgico, conversando com todas as categorias, né, com toda a população, com o segmento organizado, não organizado, com ONG, enfim, com associações, com movimento de mulheres, movimento LGBTQIA+, com negros, enfim, né, nós estamos construindo isso. E na verdade, nós precisamos fazer isso. Né? Não é só Sorocaba, não é só os metalúrgicos, acho que a sociedade precisa, até voltando àquilo que nós falamos, nós precisamos fazer. O nosso povo está representado em todas essas instâncias, até porque a riqueza, né, do nosso país é o nosso povo que vem construindo e fazendo historicamente. Por que não vai para a vida política? Porque na vida política nós não somos bem representados. Nós temos que estar bem representados lá para que as coisas possam andar. Então, esse é o desafio, né, que está para mim nesse momento na cidade de Sorocaba e nós vamos cumprir da melhor forma possível. Esperamos recuperar essa cadeira da melhor forma possível e dar uma olhada para o futuro da cidade de Sorocaba e, lógico, que falar em Sorocaba, você fala da região metropolitana também. Porque a região metropolitana ela é muito colocada na capital. Né? Região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Campinas, São José dos Campos. E aí você, aqui para o interior, né, pouco se tem falado da região metropolitana, embora é uma realidade de uma lei, mas ela precisa acontecer algumas coisas. E não dá para falar no desafio político de ninguém, das 27 cidades ou da região administrativa, que é 48 cidades, no desenvolvimento regional, com planejamento de qualidade ainda. Né? Porque a Grande São Paulo não teve tempo de planejar com qualidade. Não teve tempo. Parece que ninguém está planejando Entendeu? nada. Ultimamente as coisas estão acontecendo. Não teve tempo, porque muita gente foi crescendo, e você tem uma realidade social muito difícil, né? De mobilidade muito difícil, mas numa região como essa, né, com 27 cidades, e até administrativa, que é 48 cidades, nós precisamos pensar muito bem nessa questão, levando em consideração a virada tecnológica da indústria. Crescimento sustentável. A questão da nossa alimentação, que a nossa área rural é muito boa, muito riquíssima. Né, riquíssima. Até o próprio turismo, a expansão das cidades, como é que vai ser isso, né? A drenagem das cidades, enfim. Né? Então, nós precisamos pensar de forma planejada, porque eu estava até vendo outro dia essa história do Rio Sorocaba. Né? Sim. A história do Rio Sorocaba, eu fazia na Câmara Municipal uma audiência pública no mês de novembro, todo ano eu fazia. Chamava a Defesa Civil, chamava a Secretaria de Obra, Secretaria de Cidadania, chamava todo mundo para dizer como é que nós vamos se preparar para as enchentes que vem aí, porque chove muito. Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Até março chove muito. E aí vinham lá com os planos, baseados no outro ano que tinha acontecido, fazendo isso, aquilo. Aí eu fazia uma outra em março para ver, porque já tinha
alagado tudo, tinha um monte de coisa, a gente ficou... Não, todo ano acontecia isso. Como é que foi, como que não foi, e o que vai ser proposto para resolver, porque vai chegar em novembro de novo, né, e vem chuva, e vem temporal, aquela coisa toda vai acontecer. Eu analisando esses dias, nas últimas chuvas que teve, né, é a mesma coisa, nós temos a situação, a mesma coisa. É ao longo do rio Sorocaba, até chegar lá no São Bento II, é lá no Sol Nascente, é lá no Mineirão, é a mesma situação de que eu estava lá na Câmara Municipal até 2016, era a mesma coisa, quer dizer, não foi feito nada de concreto para resolver a situação. Tem a ver com o quê? Né? Tem a ver com o planejamento da cidade. É uma cidade grande, relativamente grande, 723 mil habitantes, com 70 mil moradias, Sorocaba é o que tem hoje. Quase um carro, um por um, Sorocaba. É 0,92, Sorocaba. Já estamos com trânsito de São Paulo. Então, já. Agora, em volta, na própria cidade, como é que vai ser essa expansão, como é que vai ser o planejamento na questão metropolitana. Então, isso nós temos que ver com muito carinho, né? Porque, na realidade, o ramo imobiliário não pensa muito. Não, ele não pensa muito. Então, nós vamos ter que ver, através dos nossos planos diretores, talvez um plano diretor regionalizado, bem pensado, bem discutido, para garantir um futuro sustentável, digno para novas gerações e de acordo com o que pensam as novas gerações. A nova geração ela pensa muito isso, sim, já, porque tem observado, né, o que tem acontecido no mundo afora, e no nosso país não é diferente. Então, não dá para fazer nada, na realidade, sem planejar, tecnologicamente atualizado, e não dá para fazer nada de acordo com a minha vontade. Ela tem que ser a vontade e o melhor para todos, né? O melhor para todos, devidamente discutido. E aí as nossas universidades, nossas escolas técnicas têm um papel fundamental nisso. E a disputa política também tem um papel fundamental. Na hora de votar tem que ver tudo isso. Sim. Tem que ver tudo isso, todos esses compromissos, porque senão, né, nós vamos daqui a pouco, na realidade, estar lamentando aí que nós estamos numa região metropolitana sem planejamento nenhum. Sem crescimento. Sem crescimento, né, e sem qualidade de vida. Né? Que é importantíssimo. Sem qualidade de vida. Isídio, adorei nosso papo. Ficaria aqui mais umas 2, 3 horas batendo papo com você. Foi muito bom recebê-lo aqui. Principalmente porque esse foi o nosso primeiro, assim, foi o pontapé. Ontem eu fiz aqui uma encenação, né, Caio? Um piloto. Mas foi muito bacana, foi muito bom receber você. Agradeço o Macaus, essa pessoa querida. E você, claro, por ter aceito esse convite de estar aqui comigo hoje. Tá bom, eu que agradeço, mas passou rápido demais. Não passa rápido? É muito rápido. A gente fica então, aqui horas falando. A dinâmica do programa é muito bom. E, na realidade, assim, é um futuro da comunicação. Né? Nós sabemos também que tem uma mudança, já teve uma mudança grande, e nós teremos grandes mudanças ainda. E esse modelo, ele é muito importante, né? Porque as pessoas têm condições lá de assistir lá no seu celular, né? Sua rede social, tá? É um mundo diferente. Até mais democracia na distribuição. Estava vendo aí uma pesquisa, até foi o Macaus que levantou isso aí, né? O tempo que as pessoas param na frente da televisão, é muito menos hoje. Não para porque é muito repetitivo. Sim. Né? E isso aqui é muito dinâmico, e isso é importante. A nossa juventude exercita muito isso. Eu acho muito interessante isso, e nós temos que estar preparados para fazer isso. Agora, para o futuro da nossa juventude, sempre eu falo o seguinte, olha, nós somos moldados na questão do direito dos trabalhadores, aquela coisa toda. Vocês têm o futuro de vocês, né? O futuro é de vocês, né? Na questão da jornada, a questão salarial, questão de condições de trabalho, as novas profissões que estão chegando. E questão, né, de pensamento crítico também, né, pensamento crítico, né, de um mundo melhor, de um mundo saudável e um mundo sustentável. Né? É lógico, tudo isso, né, com qualidade de vida e, lógico, renda e condições de vida boa para todo mundo. Né? Porque nós começamos aqui falando muito da fome, e a fome, para mim, é uma coisa a ser perseguida até eliminarmos essa questão. De vez. Né? De vez, porque não dá para conformar, mas de jeito nenhum. Né? Na realidade, quem tem fome, na realidade, não é castigo. As pessoas acham que é castigo. Não é. Falta de oportunidade, falta de capacidade política da classe política, qual eu me incluo, né? Me incluo nisso, porque fui militante. E com fome ninguém pensa, entendeu? Né, Isídio? Essa é verdade. Nós temos que dar um jeito nisso, e eu vejo que, na realidade, esse é o papel de todos nós,
Parabenizo aí pelo programa, agradeço Obrigada, muito agradeço todos a os sua presença. telespectadores, pessoal da rede social, né? Curta a gente aí, tá? Com certeza, curta, compartilhe. Compartilhe, mande. porque é importante. Se participe, né? Claro, A participação é importante. Muito obrigada. Agradeço ao Caio. Caio, valeu. Muito obrigada a você que acompanhou a gente até agora. Obrigada, Macaus, pela presença. E na próxima semana a gente está de volta. Até o próximo Gazeta da Região Metropolitana de Sorocaba. Um abraço.